Agora está abrindo. Aqui não tinha ninguém. Tava travada a câmera, eu acho. Oi, gente. Esperar sempre aquele minuto de misericórdia para as pessoas irem entrando e aí a gente começar a conversar de uma vez só. Que hoje a gente temos a presença ilustre do papai hoje. Um convidado especial aqui na nossa live da terça. Boa noite, Raquel. Agora é assim, vou contar pra você que você nunca veio numa live. É a primeira Agora live. A gente fala oi, tá? A gente vai dizendo oi pra quem vai dando oi. Tô deixando a apresentadora primeiro falar, tia. Não, mas as pessoas vão falando oi, a gente vai dando oi. Daí a gente começa daqui uns minutinhos. Tá bom, você me diz a hora que eu posso falar. Oi, mãe! A mãe presente em todas as lives. É isso aí. A gente dá sempre um minutinho. É mais ou menos quando começa a aula, tem que esperar o pessoal chegar, aí tu começa Sentar a ter nas jeito, mesas. Tá bom? Eu não tenho É experiência isso aí. nesse negócio de live, mas... Ó, Juliana, oi, Juliana. Oi, Boa, Lulis. A gente vai dando oi aqui. Gente, então, já foi os nossos 2 minutinhos. As pessoas, sempre quando chega... Oi. Hoje eu tô longe do celular, vou ficar me abaixando aqui pra ler, gente. Oi de... Tem um pessoal conhecido aí, Ana. Eu reconheço aqui muitas pessoas do Insta que nos seguem. Eu Pessoas conhecido da família. Luísa, Nayara, eu vi ali. Nayara? Uhum. Olha só, o Zamuna Marcel tá trabalhou com a mais... gente. É. Tá mais... Aqui eu vou parecer meio problemática hoje pra conseguir ler. Gente, eu acho que eu vou tentar erguer aqui, ó, a câmera. Será que isso é uma boa ideia? Isso é uma péssima ideia. Não vai funcionar. Não vai. Vamos deixar assim, que não é fácil colocar 2 pessoas dentro da tela do O Instagram. negócio é meio amador, mas vamos lá, tá? É Acho que isso. assim. Oxe, Mas não, aí você vai ficar por cair. mim. Pronto, você tá ótimo. Sim, daí eu vou ficar aqui. Ai, gente. Não liguem, né? Os 2. Oi, Alana. Ó, um beijo, que você disse que adora me seguir. E eu fico feliz que você tá aqui assistindo a gente hoje. Tá bom? Tá, então, gente, dados os ois pra todo mundo. Olha ali a Jussi. Oi, Jussi. Tudo bem? Ó, Jussi. As pessoas vão Jussi, entrando, a gente vai tudo dando bom? oi, né? Os 20 primeiros minutos é pra dar oi. Não, brincadeira. Letícia. Vamos lá. Tá, então vamos lá, gente. Já demos os ois aí pra todo mundo. Então vamos lá, eu vou explicar mais ou menos a ideia Quem aqui. que é teu convidado aí, Ana? Vou explicar a ideia pra vocês entenderem. Então, assim. Oi, Thaís. Tanto tempo que a gente... Boa noite, vamos aprender mais hoje. Aline. Vamos para uma aula dupla hoje. Vamos lá. 2 professores. Eu pensei o seguinte, a gente sempre tá conversando sobre vários assuntos aí que envolvem sono, educação. E a gente nunca teve o olhar de um pai, né? Nunca tivemos a presença do Maciel em nada, porque ele internamente aqui a gente trabalha junto, mas nunca ele veio no Instagram, no YouTube, nunca fizemos um vídeo juntos. Então a ideia hoje é ter um assunto com ele sobre como é que é esse nosso dia a dia e também as perguntas de vocês que forem surgindo aí. Então, quem não conhece, esse aqui é o famoso papai. Boa noite a todos e todas. Bom, eu não tenho muita experiência, aliás, não tenho experiência nenhuma em live, tá? Então, já quero pedir desculpa aí pra vocês se eu, sei lá, se eu não for muito boa desenvoltura, mas eu tenho uma boa experiência de docência. Eu fui professor, então vai ser mais ou menos como dar aula, talvez, né? Pelo número de pessoas aí, uma turma, deixa eu ver aqui. É uma turma do 7º semestre, aí uns 30 alunos, tá bom, mais ou menos como era. E peço aí desde já a compreensão de vocês aí na forma como eu vou tentar me expressar aqui. Não tenho realmente muita prática com live, tá? Bom, meu nome é Maciel, eu sou esposo da Ana, pai do Francisco e do Antônio, e acompanho a Ana aí também sobre maternidade, que é
blog, o canal dela e todo o trabalho desde o início. Na verdade, a ideia do Sobre Maternidade nasceu quando eu tava jogando e a Ana tava sentada no sofá e disse, poxa, ela tinha uma vontade muito grande de escrever sobre o que a gente estava passando ali, que era a maternidade, e aí nós, no intervalo de um dos jogos ali, enquanto eu jogava e ela descansava, assistia TV, a gente pensou, poxa, poderia fazer alguma coisa sobre isso na internet, era 2015. E aí a Ana disse, sobre o que a gente poderia fazer o blog? Eu disse, poxa, tu gosta bastante de falar sobre maternidade. Por mais óbvio que possa parecer, a primeira ideia foi, vamos dar uma olhada lá no Registro BR. Se esse domínio não está registrado, acho que daria um bom canal. E aí começa a falar do dia a dia que a gente passa, como que é o nosso dia a dia, as dificuldades que a gente enfrenta, o que é o mais interessante, para tentar ajudar alguém que esteja passando pelo que a gente está talvez passando aí da maior dificuldade, né? Porque quem é pai e quem é mãe sabe que não é tão simples assim. E nós somos o que nós temos, além de outras tantas coisas que a gente tem em comum. Uma das coisas que a gente tem em comum é esse ativismo aí da paternidade, da maternidade, sem ter vergonha e se encarando sempre da melhor forma para tentar dar o melhor para a gurizada, né? Então surgiu essa ideia, foi bem legal. Eu sou, no meu lado profissional, atualmente eu sou advogado desde 2007, fui professor universitário, também dei aula na área que eu tenho mestrado, especialização, que é a área de ciências criminais. Junto com a advocacia eu também tenho um negócio, sou empresário, mas pro meu você que fez o blog, né? o meu prazer mesmo, a coisa que eu mais gosto de fazer nas horas vagas, e pode parecer estranho, é desenhar, né? E fazer coisas que envolvam aí programação visual, né? Photoshop. Para os meus amigos aí, se tiver algum, eles sabem que eu faço muita montagem, isso aí tramita no meio dos grupos aí da gurizada de brincadeira, né? E eu sempre gostei muito. Eu trabalhei também 4 anos no Terra, que era um provedor de conexão, quando era mais jovem. Durante 4 anos eu trabalhei como programador e como programador visual, e dali tive uma experiência boa que agora estou aplicando nas horas de lazer, digamos assim, e aí acabo ajudando a Ana na parte gráfica, né? Então a programação do site e toda a parte tecnológica sou eu que fiz, né, para ajudar ela aí. Gente, nada mais, nada menos que ele fez todo o site, faz todos os visuais. E pra mim é lazer. A gente vai fazendo junto, né? Então é bem divertido. A abertura lá do YouTube, interrompendo ele, que todo mundo tá falando que ficou ótima. Se você não viu os vídeos novos, vão lá. Foi papai que fez. É isso aí. É bem legal. A gente fez no After Effects. A primeira foi feita no Final Cut. E então eu fiz a faculdade de desenho industrial quando fazia junto também o direito. Só que no último semestre eu tranquei, não terminei. Na reta final, poderia ter finalizado na Ubra, mas não finalizei. Segui a carreira do direito, então me graduei, fiz especialização e mestrado ali. Mas o que me diverte realmente é trabalhar essa parte de programação e de programação visual também. E essa é a minha participação do Sobre Maternidade. A partir daí a Ana eu só fiz a base, ela começou a fazer todo o conteúdo. Pra vocês tudo ela que faz. Eu só faço o visual. Pra vocês conhecerem o papai. Mas, gente, eu acho que hoje... eu sei que tem muitos pais que me seguem porque os pais são muito discretos. Eles só mandam mensagem no direct. Olha só, eu vou ler já as perguntas de vocês, que vocês mandaram várias coisas, mas eu vou fixar o tema, que nem vocês perguntaram. Eu acho que assim, hoje a minha intenção é perguntar pro Marcel aqui ao vivo. Quero fazer um vídeo pro YouTube com ele também. Como é que é pra ele, porque assim... muitos pais, quando eu tenho contato no atendimento sobre o sono, sobre rotina, tem uma certa dificuldade, acho que a palavra é dificuldade, ou de seguir uma rotina junto com a mãe, ou de achar que essa rotina é missão da mãe, ou... gente, eu tô falando do tema agora. Então, achar que essa missão é da mãe, ou achar que isso é uma coisa que a mãe tem que fazer sozinha. E eu acho que é muito importante ter a visão do Marcel aqui nessa questão do sono, como que ele participa, como que os pais podem participar, como que é pra ele.
Porque aqui em casa, a nossa experiência com o sono, ela foi como na casa de todos vocês aí que estão com dificuldade. Vou deixar o Maciel falar rapidinho, porque a gente nunca fala sobre coisas íntimas relacionadas ao sono. Eu sempre tô aqui falando do que é para vocês fazerem, de dicas de como melhorar as coisas, mas e como é que era aqui em casa, né? Acho que rapidinho eu vou perguntar para ele, a primeira pergunta. Você lembra como é que era quando a gente não dormia? Bom, a gente tem 2 meninos, né? O Francisco vai fazer 6 e o Antônio tem 4 agora. E a lembrança que eu tenho no assunto tema, né? Tratando essa parte de histórica que a gente passou, é que eu me lembro dos 4 primeiros meses do Francisco, foi o que mais me marcou, né? Por que os 4 primeiros meses foram os que mais me marcaram? Foi muito difícil. É muito difícil. Então eu advogava durante o dia, dava aula de noite todos os dias, então saía de casa às 8, voltava às 10h30 e chegava em casa querendo descansar e dormir. E então o que acontecia é que era muito, mas muito difícil, né, fazer o Francisco dormir. Então acontecia de a gente ter que se dividir, né? Cada um ficava ali, a gente fazia turnos, era 1 hora, 2 cada um, mas é aquela coisa de acordar a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, e então o que acontece, tu vai dormir à meia-noite, tu dorme 30 minutos, acorda, fica 45, leva mais 10 para conseguir dormir, se for muito rápido, acorda depois de 20 minutos, 30 minutos. O que acontece é que quando chega o dia de manhã, 5, 6 horas para acordar, a primeira coisa que tu pensa é que tu quer que chegue logo à meia-noite para tu poder dormir do outro dia, né? Mas o que acontece é que tu não vai conseguir seguir o dia com muita facilidade. Então esses primeiros 4 meses foram bem difíceis pro Francisco, principalmente, né? Assim, a gente teve que se apoiar muito mesmo, e aí foi realmente que tu começou, acho, a desenvolver aquele teu grande interesse em sono e estudar e compreender e trabalhar junto, mas a gente sempre unidos, juntos, né? Mas o que eu me recordo, a maior dificuldade que era dormir pouco e com muito intervalo. Então, no outro dia tu pensava assim, nossa, eu tenho o dia inteiro para encarar, e eu não consegui dormir, eu só penso na hora que vai chegar o outro dia para eu dormir, e eu não vou dormir, eu vou ficar acordado. Então era bem cansativo, né? E aí eu me recordo que eu era o 2º mês, eu acho, né, com uma olheira já bem cansado. Eu encontrei um colega, um vizinho, na verdade, que tinha um filho de 5 anos. Então ele já tinha experiência de como que era a questão do sono, muitas vezes. E aí o 2º mês ele olhou pra mim e disse, pá, tu tá cansado, né? Eu disse, a gente tá difícil pra dormir. Ele disse, fica tranquila, só o primeiro ano. Eu pensei, cara, tu tá brincando comigo, né? Primeiro ano, 2º mês, faltam 10 meses sem dormir ainda. E aquilo me assustou, né? E aí a Ana, acabou que ela realmente tomou as rédeas aí da situação e disse, não, agora vamos ter que aprender, vamos ter que entender isso aí, tem que ter algum cunho de cientificidade nesse negócio, para a gente tentar entender quais são as demandas dele e de que forma a gente pode ajudar ele a dormir e automaticamente ajudar a gente mesmo, nós mesmos, a dormirmos, porque acordar no outro dia, às 9 horas, e trabalhar, e aí muitas vezes, né, tem uma situação de trabalho que acaba te incomodando, e se tu não tiver paciência para lidar quando tu tiver com sono, vai ser muito difícil. Então acho que foi bem complicado, a gente manteve-se unido assim bastante, mas realmente o protagonismo maior foi da Ana. Eu auxiliei na parte que eu poderia mais, vamos lá, sei lá, né, auxílio não vamos dizer que diário, né? Mas o do conhecimento realmente foi teu. Não, claro, mas assim, aqui, gente, eu já vou falar uma coisa muito importante. Eu vi que vocês estão, enquanto o Márcio estava falando, eu estava lendo ali os comentários de vocês, que a gente tá aqui com a tela aberta porque não consigo enxergar longe, né, o celular. Então, assim, eu vi que tem pessoas falando. Depois eu vou voltar e vou responder todas essas perguntas. Mas que tem filho de 12 anos que ainda não dorme, uma mãe de uma criança de 7 anos que ainda não dorme, depois, enfim, de 1 ano e 10 meses. E, gente, eu vou dizer uma coisa já inicialmente para vocês.
Não importa a idade. A minha sogra querida, a Rose, me desculpa que eu vou contar um pouco da tua história. Se ela ficar brava comigo, da manhã eu conto pra vocês. Ela foi uma criança que teve dificuldade pra dormir, a gente sempre conversa com isso, desde que ela era criança. E até hoje, às vezes, ela tem algumas dificuldades, porque o sono, ele é um hábito. Só que depois de um certo tempo, quando a gente não dorme bem, a gente acaba desenvolvendo algumas insônias e vai, digamos assim, a gente vai subindo, né? Primeiro é uma dificuldade para dormir, aí depois é só uma questão de hábito, vai subindo, aquilo se torna... Mas se você às vezes acorda no meio da noite, o Maciel hoje dorme bem, mas muito tempo atrás, se ele acordasse no meio da noite, ele não voltava a dormir. Então ele também tinha dificuldade para dormir com 30 e poucos anos, né? Que agora ele tem 40. Mas eu só vou terminar porque então, e lá atrás, naquele caminho, se o Márcio não tivesse me apoiado no dia que eu falei assim pra ele, Marcel, a gente vai começar a ensinar ele agora. Ele nunca me olhou e falou assim, isso é loucura, isso é bobagem, isso aí é... Os pais, eu vou falar que vocês vão se identificar. Muitos pais falam assim, eu tô falando pai agora, pra mãe, quando ela me procura minha ajuda, ou enfim, até agora na compra do curso, muitas mães vêm pro suporte falar, olha, o meu marido não acredita. E os pais falam assim, isso é bobagem, isso aí não existe, a criança vai dormir, isso não sei o quê. E não apoiam a mãe. E aí a mãe fica insegura. E quando a mulher não tem esse apoio do lado, porque na verdade, gente, o filho não é da mãe, o filho é dos dois. E a gente tem essa plena consciência, não é, Marcel? Que eles não são meus filhos. Eu acho que é importante o suporte, né? Eu acho que aquela postura de... a mãe cuida da criança e o pai vai dormir, ou a mãe cuida da criança e o pai tem que trabalhar. Acho que esse é um modelo já superado. Em algumas casas, talvez, em alguns lares, pode ser que seja um modelo, né? Sem nenhum tipo de crítica. Mas eu não consigo ver hoje em dia em casa com duas crianças sem os dois participando. Tanto que hoje quem fez dormir um fui eu, quem faz dormir o outro é a Ana. E a gente intercala por dia. Mas só que eu estava explicando dos primeiros 4 meses foi que a partir dos 4 meses ela começou a construir algo que eu realmente não entendia. Por isso que eu disse que é o ônus maior teu do que meu, pelo sucesso que foi aí para as crianças dormirem. Mas, assim, começou a mudar muito, né? Algumas coisas, criando rotina, estabelecendo limites. E aí ele começou a dormir muito bem. E eu me lembro que esse momento, sim, muda a vida de quem está com dificuldade. Realmente é evidente que não é da noite pro dia, não muda, né? Às vezes era uma coisa muito longa o sono, tu conseguia dormir 4, 5 horas direto, às vezes era um pouco menos, mas houve uma grande evolução, né? Então isso melhorava muito o humor, melhorava a disposição e tudo mais, né? Com o Antônio foi um pouco diferente, a gente já tinha mais experiência, mas desde o início até hoje em dia eu participo em tudo, né? Não tem nenhum tipo de problema em trabalhar junto com a Ana na questão de fazer as crianças dormir, participar. O pai tem que participar, tem que estar ali, não é só... né? Se foi aquela visão ultrapassada de que pai é um modelo, sei lá, nem vou utilizar aqui qual é o modelo, mas o modelo faz isso e a mãe faz aquilo. Cara, tem que participar em tudo, tem que levar as crianças a passear, tem que limpar as crianças, tem que cuidar, tem que fazer mamar, tem que segurar no colo às vezes quando tá trabalhando. Eu acho que a responsabilidade é isso aí, né? Tem que dividir as tarefas, não tem que ter nenhum tipo de ressalva com relação a isso. E o que eu queria dizer é o seguinte, talvez se algum pai se sinta assim, não se sinta à vontade, cara, isso aí vai refletir na educação que vai dar pro teu filho, né? Em tudo, em relação à consideração com o próximo ser humano, como é que ele vai tratar, como é que ele vai enxergar, né? Vai ser provavelmente menos preconceituoso. Então, eu acho que isso também é um pouco do que a gente passou, né? Eu bem tranquilo, eu acho que tem que ter claro isso, que tem que criar uma criança com a cabeça preparada para um novo mundo, né? Não é um mundo que eu vivi nos anos 80, anos 90 ali, que era bem diferente. Hoje em dia já é um mundo com muita diferença, com muito respeito, que precisa ser dada a todo tipo de miríade de
desde gênero, desde questões sociais, tudo, né? Eu acho que tem que ser bem claro isso para as crianças. E no sono, cara, hoje em dia eu durmo tranquilamente, é só o que eu posso dizer. E mas olha, que a gente não falou nada do bom, Tony. né? Que bom. Um Toninho às vezes levanta de madrugada, dá uns gritos, acorda, mas assim, é bom, consegue dormir, porque eles dormem 7h30 da noite, 7h30 da manhã, então é super tranquilo. A gente vai dormir, eles vão dormir às 7h30, a gente fica até às 8 horas, 8 e pouco com eles. Tem um tempo livre depois pra assistir TV, enfim, tudo mais. Mas eu acho que de sono era mais ou menos isso, né? Mas olha só, eu tenho várias perguntas ali. Olha só, gente, é o seguinte. O Antônio, a gente não fala tanto. Vocês vão reparar que a gente fala mais do que viveu com o Francisco, porque com o Antônio eu já trabalhava fazia uns 2 anos, tá? Já trabalhava fazia uns 2 anos com sono. Então, assim, não existiu esse negócio, assim, dele nascer. A gente, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que ele não dorme? Marcel, nunca acho que a gente se perguntou o que tem o cara que ele não dorme, porque a gente já sabia o que fazer. A gente já sabia o que nunca foi um problema, segundo o Antônio. A gente tinha mais essa dificuldade na interação dos dois no início, de dar conta das coisas. E aqui tem uma coisa. Vocês estavam falando muito sobre a opinião dos outros que criticam vocês, e aí eu já quero, para eu não esquecer do assunto, eu vou dizer um negócio pra vocês. A gente não, né? Eu nunca tive essa ideia. Mas tem muitas pessoas que ficam disseminando conteúdo que simplesmente não conhecem nada sobre sono, que acham que sono é venda de curso, que é venda de atendimento, que sono é uma coisa comercial. O sono é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Se vocês buscarem qualquer vídeo meu, vocês vão saber do que eu penso sobre isso. Então, gente, essas pessoas que ficam falando essas bobagens de rotina, de não sei o quê, é só porque elas não têm coragem de tomar uma atitude. Muitas mães que eu atendo dizem, ai, minha amiga fica falando não sei o quê, eu não vou ter essa rotina, não sei o quê. Porque essa pessoa tem medo de mudar, porque ela acha que ela não é capaz de fazer também. E vocês me perguntem se um dia alguém teve coragem de olhar na minha cara e falar uma coisa. Nunca. Porque se essa pessoa falasse, ela ia sair torta. Do que ela ia ouvir sobre isso. Então, se alguém criticar vocês por vocês estarem educando os filhos de vocês, um exemplo aqui, eu tenho um sono que as pessoas ficam apavoradas, né? Pode ter uma retroescavadeira do lado que eu durmo. Ou se eu ficar sentada numa cadeira, eu durmo. E toda a minha família é assim. Porque na minha família, dormir sempre foi a coisa mais normal do mundo. E a gente sempre lidou com o sono como uma coisa normal, nada demais. Então eu também cresci dessa forma, eu sei como isso é extremamente importante. Hoje nos meus projetos, se eu não dormisse bem, nada ia funcionar. Então quando alguém falar uma coisa assim pra vocês, gente, assim, manda a pessoa ir lavar a louça, que ela vai ganhar mais. Porque a pessoa que vai no Instagram de vocês pra falar uma bobagem que vocês estão criando uma criança, é porque essa pessoa, gente, não vale a pena discutir. Deixa ela enfrentar os problemas dela e ela ter problema. Uma coisa, que o Marcel falou uma frase que me chamou a atenção. Não dá mais pra gente achar que o que a gente faz hoje com os nossos filhos não vai refletir lá na frente. Então, vocês podem ter certeza que lá na frente, lá no futuro, o que vocês fazem da forma que a gente cria os nossos filhos é que vai definir quem eles são. E essa questão do sono está muito ligada à educação, aos limites, quem ensina um filho a dormir. Eu sempre falo isso para as mães que eu atendo, e o Marcel, que está sempre nesse mundo, vendo a minha dedicação ali, atendendo as mães, eu digo, uma mãe que ensina um filho a dormir, ela desenvolve um apego, um amor, uma coisa tão intensa, porque ela conhece o filho, ela sabe das necessidades dele e ela dá o sangue para fazer aquilo acontecer. E eu vi que teve algumas pessoas que falaram assim que depois a gente vai ter que voltar e ler. Eu acho que falar de algumas coisas também que aconteceram aí no curso, enquanto, né, quando a gente se intercalava no fazer o Francisco dormir, o que eu fazia eu com o pai, né? Essa é uma experiência minha com o pai, eu não sei a Ana, né, mas eu com o pai, o que eu fazia para aguentar o sono? Bom, então às vezes eu pegava o turno das 3 ou das 2, e era muito difícil ficar acordado. E aí o que eu achei foi tentar assistir uma série, né? E funcionou. Com o Francisco, gente. Funcionou, Antônio, porque não. Realmente assisti Breaking Bad, 5 temporadas
62 episódios em 3 dias. Né? Então acabou. O que aconteceu foi eu assisti aquilo, mas aí quando chegava às 6 horas eu tinha terminado, aguentado o turno, mas aí eu tinha que dormir e não tinha mais tempo para dormir, né? Então eu me recordo que foi bem difícil. Eu assistia séries, né? E eu acho que tinha Game of Thrones também. Algumas contribuíam para dormir mais, mas eu me lembro que Breaking Bad foi uma que foi muito boa e que me fez segurar umas boas noites, assim, mas realmente no outro dia de manhã ficava bem complicado, não conseguia dormir, né? E aí me lembro dessa história que foi bem difícil. Eu vi agora, então, o Marcelo, o Celinho tá aí, eu vi a Thaís também, que foi minha aluna, um abraço para elas aí, pro Celinho, para todo mundo. Mas eu me recordo desse episódio da noite aí, que era bem difícil, assim, de segurar acordado, né? Mas foi uma etapa que a gente enfrentou e passou, né? Depois a gente teve outras tantas, né, que não ligadas ao sono, como por exemplo, né, a questão do Francisco, que a gente depois acabou descobrindo que ele tinha o autismo, né? E que a gente encarou, cara, de mãos dadas aí, todo mundo junto. E foi a nossa história foi bem bonita, né? Eu me lembro que o Francisco, como ele foi nosso primeiro filho, a gente não tinha experiência, né, com a situação do autismo, mas algumas coisas me chamavam a atenção, assim. Então, por exemplo, quando chamava ele pelo nome, ele acabava não respondendo. Então eu sentia uma certa dificuldade de me comunicar com ele, a questão visual. E aí depois a gente lidou super bem, mas eu acho que esse aí é um tema que a gente pode trabalhar em uma live acho diferente. Acho que um dia a gente vai ter legal, que vir né? numa outra live e falar sobre isso. Quem quiser que a gente fale sobre a nossa história com o Francisco, eu já quero que vocês já escrevam aí ou mandem mensagem depois. E eu recebi uma pergunta que eu acho que é muito condizente aqui. Sobre como que... Primeira coisa, Lidiane Neves, que você falou que te falam que depois esse negócio de educar o sono é bobagem. Não dá bola, tá? Já vai fazendo meu curso hoje, que quando seu filho nascer você não vai ter problema nenhum, tá? Vamos falar assim. Depois eu vou falar uma outra coisa aqui que perguntaram, mas eu vou nessa parte do casal. Teve uma pergunta também, como que eu faço pra meu filho não dormir comigo e com meu marido, com o casal? Gente, a gente sempre teve isso muito claro, né, Márcia? Tipo, olha, o Antônio, gente, ele nunca... Na verdade, vamos voltar um pouco. O Francisco dormia com a gente. Durante o primeiro ano, a gente optou em fazer cama compartilhada, mas na verdade, ele dormia no chão do nosso quarto e a gente dormia na cama. Ele sempre dormia em cama montessoriana, né? E a gente decidiu levar o Francisco pro quarto dele com um aninho, porque a gente teve toda essa questão do autismo, que a gente tinha que ver se era o ambiente, se era porque ele não estava se desenvolvendo da forma que deveria, na questão social. A primeira vez que a gente consultou, o médico achou que poderiam ser essas coisas. Que ele dormia com a mãe e com o pai, que ele não tinha o próprio espaço, que ele não tinha independência. Olha só, o médico me disse isso, né? E aí a gente, enfim, resolveu colocar ele no quarto dele, lembra, Márcia? E o Antônio, ele nunca chegou a dormir com a gente. Nunca. A gente esse dia estava falando isso. Nunca. Ele sempre dormiu no quarto dele. Porque depois que o Francisco saiu do nosso quarto, a gente descobriu o que era felicidade. Porque entrar no teu quarto a hora que tu quiser, trabalhar, assistir TV, sei lá, no meio da noite não tá daquela tensão. Porque quando a criança dorme junto, por mais que seja gostoso, sempre tem um chute aqui, tem um chute lá. Eles se movimentam muito, porque as crianças se movimentam, gente. Isso é normal, as crianças, elas precisam, né? Enquanto elas dormem. E aí a gente fica com aquele barulho, será que tá acordado, será que não tá? Então acho que isso também é importante ressaltar, como foi importante eles dormirem sempre no quarto deles. E hoje, se vocês conhecessem os meninos pessoalmente, o Francisco, ele levanta, faz as coisas dele, fala o que ele quer, é super independente, o Antônio super independente, autônomos. A gente realmente conseguiu criar eles da forma que a gente queria, com essa autonomia, com ambos muito muito desenvolvidos, assim, em todos os quesitos. Vocês sabem que eu trabalho com desenvolvimento infantil, então por isso que eu tô falando isso. Coisas assim que eles nem deveriam fazer ainda aos 4 anos, nossa, o Antônio já anos-luz, desde os 2. Então, assim, gente, aqui eu tava lendo as perguntas. O que eu acho que é bem interessante também
né, que é claro que eu vejo, né, fora da técnica, digamos assim, do sono, é que eles são bem regrados, né? Então, às vezes, eles podem sair um pouquinho da rotina, né? Quando eles vão, eu quero dormir na casa da avó, eu quero dormir com o Tony, os dois, eu quero que tu durma aqui do meu lado. Eles têm liberdade para escolher. Eles podem, mas eles respeitam muito bem a questão da rotina e a questão dos limites, né? Então, ó, 7h30 eles sabem, é a hora deles deitar e dormir. 7h30 da manhã, hoje o Francisco, ele tá com... Eu emprestei para ele meu relógio, um Fitbit, um Charge 2 que brilha no escuro e dá pra ver a hora no escuro, enfim, é digital. E ele ficou extremamente feliz porque ele disse assim, poxa, já 19h30 é a hora que eu tenho que vir pra cama, 7h30 é a hora que eu posso levantar. E se ele acorda às 7 horas e ele percebe que, né, às 7 ou 6 horas não tem um pouco de luminosidade que vem de fora, ele aguarda até o horário dele. Né? É algo regrado, mas ele tem a liberdade de sair porque ele pode abrir a porta, pode vir, a gente recebe uma boa. Mas ele criou uma espécie de um hábito, digamos, de um bom sono. Né? Então eu acho que é bem interessante isso e isso foi conquistado ao longo do tempo. E eles sabem que dormir não é só porque ele tem que dormir. Por exemplo, assim, eu vejo que muitas crianças pensam que elas vão dormir para o pai e a mãe ficar livre. Eles vão dormir porque, eles já... Chegou 19 o Antônio começa, tô com sono, quero dormir, tô cansado, não quero conversar. Ele deita na cama e não quer ficar conversando. Ele nem mais historinha quer, né? É engraçado quando a gente dorme todo mundo junto. Ele fica em silêncio, gente, eu quero dormir, ele diz. E aí, assim, quando chega mais ou menos o horário, eles entendem que eles têm que dormir porque eles estão cansados, né? Eles entendem que eles têm que dormir porque o sono é muito importante. Quando eles acordam, eles falam, eu dormi a noite inteira, agora eu tô pronto pra brincar. Porque a gente teve um desenvolvimento muito saudável com esse tema. Então, acho que uma das principais dicas, antes de falar de qualquer coisa, é essa. Você tem que ter um desenvolvimento saudável do sono. Se você não lidar bem com ele, se a criança achar que aquilo é uma tortura, como é que vai ser bom pra ela? Como é que vai ser? Vai chegar o final da noite, meu Deus, tenho que dormir, acabou o dia, que saco isso. Eu sempre falo aqui pra vocês, se vocês forem assistir o vídeo meu ali do ritual do Boa Noite, isso transforma a família, ter esse... Por exemplo, o Márcio, ele pode contar o dele. Ele conta as melhores histórias, sempre. Mas eu só queria, antes de dizer como que é mais ou menos a rotina de cada um deles hoje em dia. Ah, sim, pode falar. Né? Então a gente intercala. Cada dia é um que faz o outro dormir, né? Então hoje eu fiz o Antônio dormir e a Ana fez o Francisco dormir. Qual que é a regra, que digamos assim, a rotina aqui em casa? 7h30 é o horário de dormir, então antes de jantar tomo banho. E aí o Antônio, por exemplo, eu fui com ele fazer ele dormir. Então antes de dormir, ele vai ao banheiro, ele faz o que ele precisa, né, as necessidades dele, escova os dentes, se dá boa noite para todo mundo aqui em casa, para a avó dele às vezes também, quando tá aqui, deita e aí ele dá boa noite, deseja bons sonhos, diz bons sonhos, vira pro lado e dorme, né? Então é aguardar, às vezes ele demora um pouquinho, mas ele é super rápido. O Antônio dorme... um pouquinho é 10 minutos, tá? 10 a 15 minutos ele dorme. O Francisco, ele já tem uma outra forma de dormir, né? O Francisco, ele, da mesma forma, né? Ele faz o que tem que fazer antes, as necessidades, escova os dentes, deita, e aí ele gosta de conversar, né? Eu acho que pela condição também do autismo, o desligar as luzes, isso aí deixa de estimular tanto a questão sensorial, e aí ele acaba se libertando para comunicação, né? Então é bem interessante, porque desligou as luzes, se não ligar o barulho de chuva para ele dormir, né? Às vezes a gente deitei do lado dele e ele diz, vamos conversar. E aí a gente conversa muito sobre dinossauros, sobre vulcões, sobre asteroides, buracos negros, né? Sobre explosões, corpo humano, sobre jogos. E aí, quando ele cansou e ele se expressou, ele dorme. Então, geralmente o Francisco, ele tem... É bem nítido, né? É bem rotineiro mesmo. Deitou, tem que conversar um pouco com ele, tem que ter paciência. Às vezes ele se expressa não tão claramente, às vezes é difícil de entender o que ele fala, ele tem um pouquinho de dificuldade na fala, mas a gente consegue, né? Ele se expressou, ele vira pro lado e dorme, né? Aí dorme super rápido.
E o que é bem interessante, depois que eles dormiram, isso é algo que eu não entendo realmente, eu não entendo muito de sono, mas depois que eles pegam no sono, agora 8 e pouco, cara, tu pode passar um aspirador de pó, virar a casa de cabeça para baixo, jogar futebol no corredor, botar o home theater ali para funcionar e assistir o, sei lá, o Need for Speed, o que tu quiser, eles não acordam. É bem interessante isso, né? Isso eu não sei, mas eu vou explicar depois. O mesmo cuidado que tu tem que ter quando tu tá abrindo uma porta na hora que eles estão pegando no sono, é um cuidado que não existe quando eles dormem, porque aí tu... Nossa, aí tu pode fazer o que tu quiser de barulho, né? Não tem problema. Já quando tá lá na madrugada, aí já volta aquela cautela, né? Às vezes o Francisco, ele não levanta por nada de madrugada. O Francisco não levanta mesmo. Se ele levanta, ele dorme de novo por conta própria. Mas o Antônio, ele às vezes ele dá só quando ele sai da rotina. Ele o dá primeiro dia que ele volta da casa da avó. Que é assim, cara, todo mundo sabe, ele acordou o prédio inteiro. É né? que é assim, gente. Os vizinhos lá, os 3 quarteirões, ele grita assim, e o negócio treme assim, então é aquela coisa de o despertar, né, bem assustador assim. Mas daí tu... Não, enfim. Mas o Antônio é assim, gente. Ele, tudo certo, vocês sabem, dorme, beleza. Ele dorme melhor até que... Ele dorme... Não, ele não vai dizer que ele dorme melhor que o Francisco, porque eles dormem muito bom, muito bem. Mas quando ele vai pra casa da avó em Maravilha, e lá ele dorme junto com o Francisco, ou ele vai na casa da outra avó, da vovó Rose, e dorme com ela, no outro dia, me diga se eu estou mentindo, no outro dia, ele sempre chama uma vez à noite. Ele diz assim, mamãe, agora não, querido amor, ele já parou de chamar assim. A gente ainda tá nessa. Aí ele chama a mamãe, daí você vai lá, abre a porta e ele fala, bons sonhos. Buenas noches. Buenas noches, ele diz, dormindo. E depois ele, enfim, mas só quando ele sai muito da rotina, tipo, ficar uma semana na casa da avó, dormindo com o tio Johnny, dormindo com o mano, dormindo... Aí, aqui em casa não tem essa, não importa se ele dormiu uma semana com alguém, quando ele volta pra casa, ele vai dormir sozinho. E aí, no outro dia, já volta tudo ao normal. Mas o que é interessante entender, né? Não sei se tem algum pai assistindo, enfim. Eu não tenho conhecimento quase zero do sono, só às vezes eu faço o que a Ana me diz pra fazer, enfim. Mas o que eu percebi é o seguinte... Não é tão simples assim, não é da noite pro dia, né? E se tu não souber o que tá fazendo, vai ser pior ainda, né? Então, o que eu me lembro quando a gente... como que era o processo, quando eles eram bem pequenininho, o Antônio tinha uma forma de tu fazer ele dormir, né? Às vezes tu pegava ele no colo de uma certa forma e ele não gostava, ele reclamava, ou então ele queria tapinha nas costas e tu ficava com a mão já amortecida de ficar meia hora ali, parava, aí ele começava de novo porque ele acordava, então tu tinha que saber o momento que ele tinha pegado no sono mesmo, né? Mas eu acho que é bem importante, fico pensando agora aqui, já que eu tô falando para mães e pais, né? Eu vejo aí que tem várias mães falando, mas é o seguinte, sozinho deve ser um trabalho realmente uma coisa meio sísifo, assim, é bem difícil sozinho. Seria bem importante contar com alguém assim para ajudar se tiver oportunidade, sei lá, pai, mãe, não sei, né, companheiro, amiga, eu não sei, mas é bem assim, sozinho realmente. Eu acho que sem saber nada é difícil demais, né? E eu vou responder uma pergunta. Teve várias perguntas aqui sobre... Depois a Ana Paula, que escreveu que o filho dela de 12 anos, eu li que ela escreveu... Não, acho que é a Ana Paula, não me lembro agora que passou a pergunta, sobre que ele tem 12 anos e não dorme. Gente, eu vou deixar essa pro final, tá? Mas olha só, qual o horário do jantar deles normalmente? 5h30, né, Márcia? 17h30, 18 no máximo. Porque eu esqueci de falar uma coisa. O Antônio, ele tinha alergia à proteína quando era pequenininho. E mesmo assim ele dorme. Porque eu ensinei. Não, mas gente, ele tinha alergia à proteína. E muitas das crises que ele teve de proteína, de dor, assim, de cólica, que foi quando a gente descobriu a alergia, que foi as mais difíceis. Mas isso nunca impediu de dormir. Mas o Antônio, ele tem toda uma questão sensível gástrica ali, não é bem assim. Ele não pode comer muito antes de dormir, ele tem que tomar o leite bem antes de dormir, bem antes do jantar. Então aqui em casa o jantar é cedo, às 17h30,
Quando a gente se perde, porque a gente se perde também, é às 18. Mas nunca mais do que isso. Pra dar tempo de fazer digestão, conseguir né, enfim, ter um espaço grande entre o leite. Ainda não consegui tirar esse leite. Não é antes de dormir, eles tomam na sala, depois vão pro quarto, daí escovam os dentes. Mas é próximo da hora de dormir ainda, de umas 2 horas depois do jantar. E como aqui em casa a gente coloca dormir cedo, porque eles precisam, né, os dois das suas 12 horas de sono. Mas quantas vezes o Antônio aconteceu dele não dormir às 12 horas, dormir 10, ou dormir 10 ele nunca dormiu, dormir 11, 11 horas, se o Antônio dormir 11 horas ele acorda uma onça. Ele dorme entre 12 e 13 horas. Fica bravo. Ele vira uma onça. E aí é por isso que a gente sempre tá nessa de respeitar, né? Tem uma outra questão que é a seguinte, se por acaso, né, como a gente fez a festinha do Antônio faz alguns dias, se a gente por uma razão, a gente prolonga, hoje vamos fazer eles dormir, vamos deixar eles dormir um pouco mais tarde aí, vamos, sei lá, 9 horas, 10 horas que seja. Nunca. Não me recordo 10 horas. Mas... Nunca aconteceu. Mas enfim, se eles vão dormir mais tarde, eles vão acordar mais cedo. Eu não sei qual é a lógica. É uma ideia completamente diferente da minha quando eu era adolescente, por exemplo. Que eu ia dormir muito tarde, porque eu ficava, sei lá, mexendo no computador, jogando até madrugada. Mas isso tu já era adolescente. E aí no outro dia acordava super tarde. Então a gente partindo dessa lógica, tá errado, não vai funcionar. Se tu colocar a gurizada dormir mais, nessa idade que estão, né? A experiência que eu digo. Se eles forem dormir mais tarde, se eles forem dormir 9 horas, 6 horas tá acordado. 6 horas, 5 e meia, né? Ou sem cortar os intervalos no meio da noite. Isso eu falo na prática, sem conhecer nada. Eu falo aqui pra vocês sempre isso e vocês ficam dando cabeçada na parede ainda, gente. Quando a criança dorme cedo, próximo do horário ali, do maior pico de melatonina, na hora que o corpo dela tá precisando daquilo, quando ela não vai... Porque a lógica é a seguinte, mas eu já vou falar pra ti. Quando que ele tá lembrando da adolescência, que tem um atraso de fase bem considerável. Então, sim, a gente dorme tarde e acorda tarde. Isso é normal, até os 18 anos. Mas até os 12 anos não é assim. Então, por exemplo, o que a gente pensa? Que quando a gente tá com sono, a gente fica cansado, sonolento, né? As crianças, quando ficam muito cansadas, elas ficam hiperativas. Enquanto mais tarde elas vão dormir, menos qualidade elas vão ter no sono, porque elas vão estar mais agitadas, elas vão estar mais ansiosas, mais cansadas, elas não vão conseguir relaxar para ter aquele sono restaurador. Então, dormir cedo é extremamente importante para o sono ter qualidade. E quem está fazendo o meu curso, porque eu vi que tem o Marcelo aqui, que a Ade está fazendo o curso, a Lu, que a gente fez o atendimento na Helena, todo mundo, eu tava lendo aqui. Gente, uma coisa que vocês vão perceber muito no meu curso, quem fizer é isso, que eu falo o tempo inteiro. De que tem algumas coisinhas que você muda aí no teu dia a dia que fazem toda a diferença. Porque quando a gente entende o organismo da criança, a questão fisiológica dele, eu não tô aqui falando de... Em primeiro lugar, eu não falo sobre milagrinho, diquinha, de coisinha que vai ensinar a criança a dormir. A gente fala do sono na questão fisiológica, né? Então, quando a gente... entende essa questão fisiológica, quando a gente entende o que está acontecendo com o organismo dos nossos filhos e como eles funcionam, porque cada idade é um processo, aí a gente consegue mudar coisinhas que a gente não via antes. Então isso que o Marcel falou, e o que ele falou antes deles dormirem um sono muito pesado até umas 2 da manhã, por exemplo, também é fisiológico, porque a gente dorme num maior pico de sono não REM na primeira fase da noite. Então, mas eu não vou falar disso aqui agora, gente, só se vocês quiserem saber. Mas eu acho que o mais importante aqui, que daqui a pouco eu acho que o Instagram vai desligar, gente. Mas o mais importante aqui que eu trouxe o Marcel, acho que a gente podia ficar 3 horas aqui conversando. Eu acho que tem que ter paciência. Não, vocês têm que ter assim, em primeiro lugar, vocês têm que saber o que fazer, vocês têm que aprender, tem que ter muita paciência e não pode levar em consideração, como muitas mães contaram aqui antes, de que, não é fácil ensinar e não funciona... essas coisas são bobagem. Gente, isso muda a vida de um casal. Muda a vida de um casal. Eu me recordo de um episódio que eu lembrei agora, que nos tempos que eram difíceis de dormir, uma vez acho que foi o Antônio e o Francisco, eles tinham uma mamadeira que ficava de reserva na noite,
E aí, eu acho que o Francisco estava dormindo do teu lado e o Antônio do meu. Quando isso? Isso foi quando eles tinham, eu acho que o Antônio era bem pequenininho. E eu me recordo que eu tava tão cansado, mas tão cansado, era no início dos primeiros meses do Antônio, que ele tava com dificuldade de dormir. E aí ele acordou e a incumbência era minha de dar uma mamadeira pra ele. E eu tava Você vai contar isso ao vivo? cansado. Eu peguei a mamadeira e no movimentar de pegar a mamadeira pra levar pra ele, eu peguei no sono de novo. E a mamadeira ficou virada, ele chorando, a mamadeira na minha mão, e acabou que a mamadeira inteira esvaziou, né, em cima da roupa dele, molhou todo o colchão, a gente teve que mudar. Mas eu só trouxe esse exemplo para dizer o seguinte, que não dá para desistir, não dá para desacreditar, né? Eu acho que o mais difícil é isso, porque quem tá cansado e não tá conseguindo dormir, que é o quê? Que é uma solução mágica da noite pro dia para conseguir dormir, descansar e bola para frente. E assim, é uma etapa normal que todo mundo enfrenta, passa. Que bom que se não só as mães, mas os pais souberem o que fazer e participarem, que enfrentem isso junto e que lembrem isso depois, agora, como hoje, como algo que ficou pro passado, né? Que nem a gente fala que rindo. Faz parte, que é a própria construção do ser humano aí, que bola pra frente, né? É assim. E assim, gente, esse que você começou a estar falando é extremamente importante. Quando a mãe faz sozinha, ela vai ter sucesso com certeza. Ela vai demorar um pouquinho mais. Mas agora, quando a mãe e o pai fazem juntos, é muito mais fácil, é muito mais rápido. E quando chega aquele dia difícil, assim, que parece que nada vai dar certo, os dois pensam, bom, pelo menos eu tenho apoio aqui e a gente juntos vai dar um passo pra frente. E tem uma outra coisa que vocês estavam perguntando, quando a gente vai à festa, se a gente sai. Então, gente, uma coisa bem importante para ficar a reflexão. As crianças, elas não são obrigadas a seguir o ritmo de vocês adultos, em primeiro lugar. Por exemplo, muitos pais, se querem sair, não, tem que levar junto. Agora, quando o pai e a mãe tem com quem deixar o filho para sair, que nem é o nosso caso, ou eles ficam com a avó, ou a minha mãe vem aqui, ou a mãe do Massi, a gente encontra uma pessoa para ficar com eles, o João Antônio, meu irmão, vem para cá, dorme aqui, a gente sai normalmente, faz as nossas coisas. Se eles têm que ir junto, a gente sempre diz, vale a pena? Vamos pensar, vale a pena? Porque eles vão ficar agitados, porque eles vão ficar correndo de um lado pro outro, porque eles vão ficar bravos. Em algumas situações vale a pena, a gente leva. Mas se não, a gente respeita muito isso. A gente sabe que eles não gostam daquilo. Aquilo não é um programa de adulto. Adulto é que gosta daquilo. A criança não. Eu acho que tem que ser bem honesto consigo mesmo, deixar um pouco de lado a hipocrisia, porque todo mundo merece um pouco também de descanso, né? Então, assim, a culpa às vezes bate quando tu pensa, poxa, tô há 6 meses, 7 meses, 1 ano em casa sem sair, meu filho tá dormindo, começou a dormir, o casal quer sair pra, sei lá, ver um filme, sair jantar, tem vida de adulto. Sei, quer sair. Vida de casal. E aí a primeira coisa que vai bater é a culpa, né? Poxa, como é que eu vou deixar? Tô sendo irresponsável. É que às vezes precisa, então, tendo alguém com responsabilidade, alguém familiar, alguém que, né, talvez que já tenha tido a experiência da maternidade, da paternidade, e com quem tu possa confiar para nesse momento que tu precisa pra ti, precisa, assim, é importantíssimo. Eu me lembro das vezes que a gente fez isso, né? Eu me lembro uma vez que a gente foi lá no Rita Hopner e a gente... Eu lembro até hoje do vinho que a gente tomou, do prato que a gente pediu, né? Nós tínhamos naquela oportunidade uma babá que foi conosco, então ela tinha todo o domínio que precisava para cuidar do Francisco e ela ficou com ele e nós fomos no mesmo hotel, tinha um restaurante embaixo, né? Tem um restaurante do próprio Rita, a gente foi num jantar ali, 20 metros do quarto, né? Tamanha a culpa que a gente tinha no primeiro momento de sair, mas conseguimos. Isso do Francisco. E foi assim, foi incrível, foi restaurador, fortaleceu ainda mais o casal, né? Eu acho que fortalece a relação, porque tu começa a ver assim, poxa, a gente conseguiu, tá indo tudo bem, tá tudo certo. E assim, eu acho que faz parte do dia a dia de um casal trabalhar aí unido, né, juntamente, principalmente na parte do apoio. E o sono eu acho que é o
o ponto de partida aí, eu vi uma frase bem interessante ali que a Isa, MDP, mandou assim, quem tá passando não vê a hora de passar, o filho dos outros cresce mais rápido, é mais ou menos assim mesmo, porque quando eu tava passando lá no elevador e o cara eu tava sem dormir, com uma olheira assim, e eu sem dormir já buscando um conforto na palavra dele, que ele me dissesse, amanhã tu vai começar a dormir, porque é 2 meses e 1 dia, daí tu dorme. E ele me largou aqui, daqui a 1 ano tu vai conseguir dormir. Isso aí tu desmorona, mas passou, né? Hoje a gente tá nessa posição que tu falou mesmo, né? A gente vê o filho dos outros agora, o nosso já passou, e dos outros parece que... Como ver, né, gente? E realmente é isso aí, mas passa, né? É isso que importa. Tem uma pergunta aqui sobre churrasco, Márcia, essas duas vamos responder, essas duas aqui. Já vou falar. A Paty Monteiro mandou essa pergunta mais de uma vez, acho importante responder. Ela perguntou se aos 2 anos é possível inserir o pai na rotina do filho. Gente, eu vou responder de uma forma muito abrangente. As crianças são seres extremamente adaptáveis, elas têm uma neuroplasticidade absurda. O que vocês quiserem ensinar, não existe idade. Não importa se tem 2, 3, 4, 5. Quando o pai se inserir na rotina e ele tiver vontade, a criança sentir que ele quer fazer aquilo, que ele quer ser parte, 1 semana, 15 dias, no máximo, a criança vai estar adaptada. Agora, se o pai entrar no quarto e começar a chamar a mãe, ela quer você, ela não fica comigo. Se ele não conseguir ter autonomia com o filho, aí vai ser difícil. Porque o lance aqui é ser muito legal com o pai, ser muito legal com a mãe. O Francisco ama quando é o pai porque eles têm os assuntos deles. Ele ama quando é eu porque a gente tem os nossos assuntos. Então eles têm que desenvolver uma relação com cada um. Não é missão da mãe, missão do pai. Apenas um detalhe, que às vezes a gente acaba desenvolvendo mais afinidade com um filho ou com outro, porque o que acontece? Querendo ou não, a mãe dá um pouco mais de atenção, ou fica mais perto, ou resolve todos os problemas. E aí é uma questão só mesmo de afinidade, uma questão de vínculo. Então o pai, se ele quiser criar esse vínculo, gente, não interessa a idade, ele vai criar e vai ser muito forte, como aqui em casa. Outra pergunta foi sobre o horário. Outra pergunta foi... do churrasco. Então, gente, quando vocês quiserem sair com os filhos de vocês... Quando vocês quiserem ir no churrasco de família, gente, não tem problema nenhum fugir da rotina no final de semana, dormir mais tarde. Isso só não pode ser o habitual todos os dias. E é claro que é muito legal levar o filho, por exemplo, ir na casa da madrinha, lá que a gente vai às vezes na casa... Agora na pandemia não vai, né? Mas vai na casa lá, enfim, de alguém que tem criança pra levar a brincar, é muito legal. Mas deixem pra fazer isso quando for o final de semana. Então, isso que eu quero dizer. E uma coisa que hoje eu recebi uma mensagem que eu vou até compartilhar com vocês aqui. Eu recebi de uma mãe que tá lá no curso, que ela tá fazendo o curso, ela disse assim, comecei o curso, tá lá nos comentários, comecei o curso buscando aprender alguma coisa sobre sono, mas agora eu tô vendo que eu vou mudar a minha família. Porque uma das coisas que nós dois prezamos muito, eu levo isso no meu trabalho particular, você tem que ver o seu filho, o sono é uma parte muito importante da vida, como comer, como todo o resto, como parte da família, como um amor que vai ser desenvolvido entre todos ali. Então a rotina acontece com todo mundo ali, né? Olha, aqui em casa... Agora imagina só uma coisa, se eu quisesse levar dormir, isso não. Churrasco é com a pesada, que é gurizada. Deixando de lado, né, brincadeira. Mas aqui, quando a gente faz churrasco... Eles ficam dormindo no quarto e a gente com música alta aqui. Tem oportunidade de fechar a porta. Mas eu acho que depois da pandemia, eu acho que tem que se pensar e se analisar isso. Vocês têm que ter vida, gente. Mas pensa o seguinte também, se quiser ter um pouco de lazer e se preocupar em não tirar as crianças, se der, cara, faz churrasco em casa, né, quando puder. Não agora, se vocês não têm com quem deixar os filhos, coloca eles dormirem claro. E assim... Mas eu entendi a pergunta dela, ela não quer saber, não é o churrasco em si, é a oportunidade de poder ter um momento dela. De sair, mas também... E outra coisa, gente... Uma pergunta dela que eu achei bem interessante. A Cristiane, e quando nenhum ritual funciona para deixar o bebê relaxado antes do sono ou da soneca? Gente, não existe ritual que não funciona. Existe alguma coisa que o bebê está tentando passar, alguma coisa que está acontecendo com o bebê, que talvez a mãe ou a família está com dificuldade de interpretar, porque o ritual só funciona quando tudo está organizado, quando tudo está bem. E o ritual do sono não é só para fazer
não é só pra fazer, vamos seguir esses passos pra dormir. O ritual, ele é uma preparação que começa às 5 da tarde. Para o corpo da criança, nós vivemos dentro de um ritmo, o corpo da criança entender que tá chegando a hora de dormir. Mas, gente, aqui eu teria que falar bastante tempo, né? Vou ler as outras perguntas. Deixa eu fazer aqui. Ana Paula, capaz que ele dorme se a gente não for... Como é que é? Capaz que ele dorme se a gente não for. Não entendi. Posso já fazer uma propaganda? Do quê? Uma live que eu vou fazer futuramente aqui? Pode falar. Eu não sei se tem alguém, né? Mas se tiver alguém com filho que tenha... Isso eu acho bem interessante porque é pra realmente pra ajudar, né? Quem tem filho com autismo ou com necessidades especiais. Mais a parte jurídica até, né? Só para esclarecer o que cada um entende, o que o filho de vocês pode ter de direito, o que está previsto em lei. Acho que isso é bem legal. Isso pode servir para muita gente que esteja passando, por exemplo, a necessidade de ter que fazer terapia com um filho, ou o Estado ou o próprio plano de saúde, alguma coisa assim, não está arcando, tá? Isso é bem importante. Não é preciso obrigatoriamente mover montanhas. Existem mecanismos disponíveis, mas o interessante é entender o que a lei prevê para esse tipo de situações. Eu gosto de falar bastante disso, porque a gente enfrentou e a gente até agora ganhou, inclusive, né, nesse ponto aí. Eu acho que outros pais, se passarem pela dificuldade, a gente passou no reconhecimento do direito que a gente tem em cuidar bem dos nossos filhos, e eu puder ajudar. Perfeito. Não eu sendo contratado como advogado, mas eu esclarecendo a parte jurídica do que a pessoa que necessite disso pode ter direito, e aí você fica livre para contratar quem você quiser ou falar com quem quiser também. Acho isso bem interessante. E, gente, aqui teve uma pergunta. Essa live a gente tem que fazer sobre o autismo. Temos, gente, a gente deve isso para todo mundo. Nossa. Enfim, gente, aqui, ó. Quanto tempo... A Hannah perguntou várias perguntas, eu não respondi nenhuma. Mas ela falou sobre que o sono do dia interfere no sono da noite. A gente tem 4 minutos, nem tem 3 minutos, então eu vou falar. Sim, gente, tudo. E aqui, Hannah, eu teria que saber a idade do seu bebê para poder te falar que horas ele tem que dormir, a quantidade. E eu vou te recomendar que você faça o meu curso. Gente, o meu curso, Marcel, me ajudou nas edições, tudo. Nossa, gente, ele tá maravilhoso. Só tá vindo respostas positivas. E às vezes as pessoas falam, mas não é o teu atendimento. Tem todo o meu conhecimento lá. Vamos lá, vamos tomar uma atitude, gente. Vamos pra frente. Eu já criei esse curso porque eu não posso atender todo mundo. Eu não posso ajudar todo mundo. Então, acho que é importante vocês também tomarem essas decisões. Não, eu vou mudar as coisas. Eu vou fazer por todo mundo aqui em casa. E vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não tô fazendo propaganda. Tô falando de uma coisa séria aqui com vocês. Porque lá vocês vão encontrar todas essas respostas e o meu suporte. Agora, deixa eu ver se em 2 minutos tem mais alguma pergunta. Ai, que pena que não dá mais tempo, esse Instagram corta a gente. Meu filho sabe que atrapalha o pai não dormir comigo, mas sinto que... Ana Paula... Ligou. Ai, gente, ligou aqui o negócio na hora que eu ia responder. Lediane, dicas do quê? Gente, passos básicos para começar em 1 minuto. Porque eu vou ter que... Tem o meu canal do YouTube, várias dicas aqui. Primeiro passo, organização da rotina, observar quanto tempo seu filho sente sono entre uma soneca e outra, começar a respeitar esse tempo, já acho que é uma boa dica. Hannah, você já fez 2 cursos, mas você não fez o meu. E aí é que tá a diferença. E não querendo dizer que o meu é melhor, gente, mas o meu é muito bom, né? Meus 6 anos de experiência, meus 12 anos de psicologia envolvidos aí nesse assunto. E claro, né, tem todo um contexto aí que a gente tem que entender, mas alguma coisa, a resposta sempre está. Mas, gente, vamos fazer outra live sobre sono. Vamos fazer uma outra, porque aqui a gente tem 54 segundos também. E sobre autismo. Então deixe os comentários de vocês, o que vocês querem que a gente venha. E se precisar, o papai volta? Volta, não volta? Daqui 1 ano eu convenço ele de novo. Ai. Então vamos ter que dar tchau. Legal, também. Valeu, obrigado pela oportunidade e quem sabe, né? Volte sim. E foi um prazer ter conversado com vocês e obrigado por ter nos acompanhado aí durante 1 hora da vida de vocês, falando sobre coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Ana Paula, me escreve ali que eu te mando mensagem depois, tá? Gente, então, obrigada, Márcia. Obrigada por ter vindo, amor. Obrigada por participar. Tua presença é sempre muito importante e bem-vinda. Gente, tchau! Vamos dar tchau. Até mais. Vamos dar tchau que... Valeu. Tchau. Ó.